Quando Helena atravessou a porta de vidro do Vila Nova, trazia no peito uma coragem fina, daquelas que tremem com o vento. A mão esquerda segurava firme a de Miguel. 7 anos, os olhos grandes que pareciam recolher o mundo para dentro. O carrinho deslizava com o chiado baixo que acompanhava o passo econômico de quem conta as moedas antes de sentir o peso das compras. Helena sabia o mapa da economia. Virava à direita para o corredor do arroz, escolhia o pacote mais barato, o que trazia um grão quebrado aqui e outro amarelecido ali. Depois feijão de marca genérica, o macarrão que cozinhava rápido, a margarina que não derretia direito. Pegou também meia dúzia de ovos e um pão do dia anterior, etiquetado com desconto. Tudo calculado, tudo dentro de um plano apertado, como o nó do lenço que ela usava para prender o cabelo. Foi quando Miguel, que naquele dia acordara mais silencioso que de costume, parou diante da geladeira do leite. O vidro embaçado revelava fileiras brancas, quase brilhantes, como se uma fileira de pequenas luas estivesse ali, à disposição de quem tivesse o suficiente. Miguel pousou a mão no puxador e ficou olhando. Helena sentiu o pedido no ar, antes mesmo de ele falar. Mãe, foi só um sopro. Ela hesitou. Olhou a etiqueta. O preço era uma barreira. Calculou de novo, dentro da cabeça, cada moeda, cada nota dobrada. E, mesmo assim, com uma coragem que só as mães mal dormidas conhecem, abriu a geladeira e colocou uma caixa de leite no carrinho. Foi um gesto minúsculo, mas dentro dela acendeu-se uma esperança tímida. Hoje, Miguel vai tomar leite. Na fila do caixa, Helena manteve a cabeça baixa. A caixa registradora tilintava uma matemática cruel. A cada bi do leitor de códigos, seu peito acompanhava, e a soma aparentava crescer mais rápido que as batidas do seu coração. Arroz, feijão, macarrão, ovos, margarina, pão, anunciou a caixa. Jéssica, sem maldade, no automático, leite integral, bip. Jéssica informou o total. Faltavam 5 e alguns centavos. A diferença exata dançava dentro da carteira como um vazio. Helena procurou por moedas invisíveis. Vasculhou bolsos onde só havia pó fino de farinha. O rubor subiu-lhe às bochechas. A voz saiu fina, trêmula. Moça, eu posso trazer amanhã o que falta. É só o leite do meu filho. Eu pago, eu prometo. Miguel apertou a mão da mãe. A fila atrás fez um movimento imperceptível de impaciência, como se um corpo único tivesse respirado fundo. Foi então que ele apareceu. Rogério, 48 anos, barriga aprisionada num cinto apertado, cabelo plástico, cheiro de colônia, cara e um jeito de falar que tentava imitar a autoridade. Aqui não tem fiado, disse, alto, para que as prateleiras ouvissem. Quem não tem dinheiro não compra. Devolve o leite. Agora, houve um silêncio de vidro quebrando. Jéssica se encolheu no caixa. Um casal na fila olhou para o chão. O menino arregalou os olhos. Helena ainda tentou. Senhor, por favor, é só o leite do meu filho. Amanhã. Sem falta. Amanhã? Rogério riu sem humor. Amanhã é longe. A regra é hoje. Puxou a caixa de leite do carrinho como quem arranca uma planta do vaso. E tratem de sair. Estão atrapalhando a fila. Miguel começou a chorar. Um choro pequeno, magro, quase de vergonha. Helena o abraçou. Murmurou desculpas que não eram suas, e os dois saíram devagar, atravessando um corredor de olhares que desviavam, como se a pobreza fosse contagiosa. No fundo do mercado, perto da seção de produtos de limpeza, um homem de boné os observava. Era simples no vestir, barba por fazer, olhar que media o mundo com calma. Chamava-se Alberto, e embora ninguém ali soubesse, ele era o dono de muito mais do que sua roupa dizia. Ele era o silêncio atento que anota. A calçada do Vila Nova era um palco duro. Helena sentou no meio-fio e abraçou Miguel. Ela não chorou. Já tinha chorado antes, em horários sem testemunhas. Mas a voz, quando saiu, foi uma seda rasgada. Me perdoa, meu filho. Miguel limpou o nariz com a manga. A gente vai ser sempre pobre? Perguntou como quem tenta descobrir o final de um filme. Helena apertou os lábios e não respondeu.
porque havia perguntas que não cabiam no bolso de uma resposta. O despertador tocou às 4 da manhã, como sempre, o único som que nunca faltava naquela casa. Helena levantou antes do sol, colocou água no fogo para o café ralo e preparou-se para o primeiro trabalho, limpeza de escritórios no centro. Depois, a casa de uma família rica num bairro onde os portões pareciam expulsar o mundo. À noite, uma clínica onde o cheiro de antisséptico lembrava um hospital de lembranças ruins. O chuveiro da casa quebrado fazia um barulho de cano engasgado. A parede do quarto tinha uma mancha de mofo em forma de mapa. Miguel dormia num colchão gasto, onde a espuma já começava a vir à tona como areia. Na geladeira, a paisagem era branca e vazia. Uma garrafa de água, um resto de margarina, um tomate murcho. Sinal algum de leite. Miguel vestiu o tênis consertado com cola, pegou o caderno com folhas faltando e foi para a escola. No caminho, olhou para os meninos com mochilas novas, zíperes que corriam sem esforço, garrafas térmicas com personagens. Ele olhou e mordeu o lábio. Na escola, às vezes, riam dele. Diziam que até o caderno dele tinha vergonha de abrir. Helena sabia, com uma dor antiga, que a pobreza tem muitos sotaques. Naquele bairro, ela falava alto. À tarde, Helena precisou voltar ao mesmo mercado. Faltava pão, faltavam ovos. Dessa vez, com o dinheiro contado, um alívio pequeno e provisório. Quando entrou, Rogério a viu. O sorriso dele era uma lâmina. Ora, a madame do fiado, disse, alto, para que o corredor inteiro escutasse. Hoje trouxe dinheiro, mostra antes de ir pro caixa. Helena sentiu a pele queimar. Pensou em ir embora, mas não podia. Segurou os ovos como quem segura um segredo frágil. Eu vou pagar, senhor, disse, e passou. Pagou em silêncio. Saiu com o saco de pão e a caixinha de ovos. Atrás dela, Rogério deu ordens em voz que fingia discrição. Fiquem de olho. Potencial problema. Pobre folgado vira ladrão rapidinho. No canto do corredor, Alberto observava. Ele não era um cliente comum. Era o dono invisível daquela história. E naquele caderno mental onde somava as contas do mundo, aquela já era a quarta humilhação em poucos dias. Alberto notou a hora no celular, guardou a imagem, registrou o tom de voz, o gesto do braço, a expressão dos que assistiam. Tudo como quem monta um quebra-cabeça que ele já conhecia. Porque Alberto tinha 7 anos quando foi expulso de uma farmácia, junto com a mãe, por R$ 3 que faltavam no antibiótico. Sem o remédio, a febre não cedeu. A mãe tossiu cada vez mais. E uma semana depois, a pneumonia levou não só a voz dela, mas a casa pacata que eles dividiam. Alberto cresceu com aquele recibo invisível grudado no peito. Trabalhou, estudou, recortou oportunidades como quem recorta cupons. Tornou-se um homem de negócios. Um dia, com a mesma calma com que escolhia legumes no mercado, comprou a rede de farmácias que lhe havia negado remédio. Mudou as regras e jurou, diante de uma foto amarelada, que um dia a dignidade custaria menos do que R$ 3. 2 dias depois, Helena encontrou um envelope sob a porta do apartamento. Papel simples, nome escrito à mão. Dentro, uma folha. A letra era firme, como quem aprendeu com a necessidade de não vacilar. Helena, vi você, Miguel, no Vila Nova. Eu também já fui aquele menino. Não posso permitir que o que te fizeram se repita. Você é uma mulher honrada. Isso vai acabar. Tenho uma promessa com o meu passado. E com vocês. Ah, Helena leu desconfiada, depois leu de novo, e sentiu algo se aquecer no peito. Não tinha tempo de acreditar em milagres, mas às vezes era bom guardar uma palavra no bolso. Naquela semana, o telefone tocou. Uma voz clara e profissional. É da Solares. Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista de assistente. Alguém nos indicou. Disse que a senhora é muito trabalhadora e merece uma oportunidade. Helena sentiu a perna bamba. Na entrevista, não teve performance, teve verdade. Contou das madrugadas, do cheiro de produto de limpeza que parece morar nas mãos, de Miguel, do aluguel e do sonho miúdo de poder dizer sim quando o filho pedisse leite. Perguntaram-lhe por que queria aquele trabalho. Helena não buscou palavras bonitas. Porque eu quero mostrar para o meu filho que a vida não precisa humilhar quem trabalha.
Quero que ele me veja de cabeça erguida. A analista de RH sustentou o olhar por alguns segundos e sorriu. A senhora está contratada. Registro. Carga horária decente, R$ 2.500. Benefícios. Começa na segunda. Helena saiu pisando leve, como quem descobre que o chão pode ser macio. Uma semana depois, chegou outra notícia. A escola Aurora considerava a Miguel uma bolsa integral. A coordenadora ligou para confirmar a matrícula. Helena sentou no degrau da cozinha e chorou pela segunda vez naquele mês. No mesmo dia, quando buscava Miguel na escola, as pernas dela sabiam que o mundo podia, às vezes, se inclinar a favor. Alberto, à distância, continuava invisível. Era ele quem movia as cordas, não para se exibir, mas para acertar contas com o passado que não passava. Mas o mundo, antes de ceder, faz barulho. Num fim de tarde, Helena voltou ao Vila Nova para comprar açúcar. Entre prateleiras, Rogério ressurgiu. Você de novo? Disse, com desdém. Mostra a bolsa. Aliás, melhor abrir. A gente conhece o tipo. O senhor não pode fazer isso. Helena respondeu, firme, surpreendendo a si mesma. O senhor não é polícia. Eu sou o gerente. Aqui mando eu. E aproximou-se, como se fosse puxar a bolsa. Alguns clientes pararam. Um celular levantou. Outro seguiu. Helena sentiu o corpo gelar. Foi então que aquela voz, calma e grave, se colocou entre os dois. O senhor não vai encostar nela, disse Alberto, ainda de boné, sem prova, sem flagrante, sem autoridade policial. O que o senhor está tentando fazer é constrangimento ilegal. O senhor conhece essas palavras? Rogério mediu Alberto de cima a baixo, encontrou roupa simples e olhou com desprezo. Quem é você? Parceiro? Segurança de pobre? Um cliente que lê a lei. E grava. Os celulares agora eram vários. O corredor, uma plateia. Rogério, nervoso, chamou os seguranças e ordenou que retirassem Alberto. Eles hesitaram. O constrangimento voou, ao vivo, para as redes de quem filmava. No dia seguinte, os comentários eram uma enxurrada. O vídeo girou em grupos, nos perfis do bairro, nos perfis de gente que nunca pisara ali. E, por fim, girou no e-mail da diretoria do Vila Nova. O supervisor regional apareceu no dia seguinte, tenso. Rogério recebeu uma advertência. Próximo escândalo e você está fora. Ele riu, acreditando que ainda mandava. Quando a mensagem chegou, nos encontramos às 18 horas, na praça da igreja. Helena reconheceu a letra no celular. Era A. Ela foi, sem saber por quê, sem saber para quê. Encontrou um homem de camisa simples, a barba finalmente aparada, o boné na mão. Meu nome é Alberto, disse. Eu sou o dono da Solares. E também do Vila Nova. As palavras ficaram um segundo no ar, como uma pipa alta antes de aceitar o vento. Helena piscou, confusa. Ele continuou. Eu ando disfarçado pelas lojas. Quero ver quem são as pessoas de verdade quando acham que ninguém está olhando. Eu te vi, Helena. Vi o seu filho. Vi o meu passado ali. Respirou, baixo. Minha mãe morreu por R$ 3. Não foi a doença apenas. Foi a humilhação. Desde então, venho tentando pagar uma dívida com a minha criança. Quando te vi, soube que era hora de parar de prometer e começar a cumprir. Helena sentiu um respeito nascer por aquele homem que não usava terno para dizer quem era. Por que me ajudar? Perguntou, como quem ainda tem medo de acordar de um sonho bom. Porque justiça não é favor. É ajuste. É colocar o peso no prato certo da balança. E porque o Vila Nova é meu. Se lá se humilha alguém, é a mim que o mundo aponta. Ele explicou o plano, devagar. No dia seguinte, a filial inteira reunida. A imprensa local avisada. As imagens registradas em silêncio durante semanas partilhadas no telão. A verdade como luz de mercado acesa, às 7 da manhã. Eu vou estar do seu lado, disse. Quero que seu filho te veja forte. Helena ficou calada um tempo. Depois assentiu, com um movimento pequeno e resoluto. No dia seguinte, Helena vestiu um vestido simples, azul, que guardava para ocasiões sem nome. Prendeu os cabelos de outro jeito. Miguel usou uma camiseta nova, presente da escola, e um tênis inteiro, que não dizia eu fui remendado a cada passo.
Quando Alberto estacionou o carro, Miguel olhou para os detalhes. O painel limpo, o cheiro discreto, a música baixa, clássica. Sentiu-se dentro de um outro capítulo. A loja estava cheia. Funcionários, clientes, o supervisor regional, 2 pessoas da imprensa local com câmeras e microfones. Rogério, pálido, suava sob o ar-condicionado. Quando Alberto entrou, sem boné, houve um rumor. Ele subiu em uma pequena plataforma improvisada com caixas de estoque e falou com a serenidade de quem não precisa erguer a voz para ser ouvido. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Alberto Andrade. Sou o proprietário da rede Vila Nova. O silêncio que veio era novo. Alberto pediu que apagasse metade das luzes e apontou para um telão improvisado. Imagem da câmera interna, trechos de celulares, datas marcadas. A humilhação de Helena no caixa. A bronca desmedida a uma idosa por andar devagar. A funcionária Camila levando uma reprimenda por oferecer um copo d'água a uma cliente que passou mal. O momento em que Rogério tenta revistar a bolsa de Helena. E, entre os quadros, frases simples. Sem humanidade, não há venda que justifique. Isso não é política da empresa, disse Alberto, cada palavra pousando como uma peça certa. Isso é contra a empresa, contra a lei, contra a humanidade. Rogério engoliu em seco. Procurou cumplicidade e encontrou olhos que evitavam os seus. Diante disso, e por danos à marca e às pessoas, informo que o senhor Rogério está desligado da companhia, por justa causa, a partir de agora. Virou-se para os seguranças. Acompanhe-no, por favor. Rogério tentou dizer eu posso explicar, mas a frase se dissolveu. A porta automática abriu-se como uma cortina final. Lá fora, o sol de fim de manhã não teve pena de sua testa brilhante. Alberto então virou-se para Helena e pediu que ela se aproximasse. Miguel agarrou um instante a mão da mãe. Depois a soltou, com olhos molhados de orgulho. Helena, disse Alberto, com voz que era uma ponte. Antes de ser humilhada aqui, você já era grande. Hoje, eu apenas coloco um nome no crachá que a sua vida já te deu. Se você aceitar, será a nova gerente desta loja. Não por pena, por competência. E porque ninguém protege melhor a dignidade do que quem já teve de defendê-la com as próprias mãos. Helena sentiu o chão balançar, como se estivesse num barco que, de repente, encontra água calma. As palmas começaram tímidas, multiplicaram-se. A funcionária Camila chorou abertamente. Jéssica, do caixa, bateu palmas com as 2 mãos acima da cabeça. Miguel, boca aberta, ria e chorava ao mesmo tempo. E mais, completou Alberto, hoje nasce oficialmente o Fundo Dignidade, um programa simples. Clientes em necessidade comprovada poderão levar itens básicos com um crédito sem juros, com prazo humano para pagamento. A regra é não humilhar. A regra é lembrar que ninguém vira ladrão por causa de R$ 5. A regra é servir gente, não apenas vender para consumidores. As palmas subiram como um coro. Não havia música, mas havia ritmo. Os meses seguintes foram uma escola. Helena, com crachá Helena, gerente, aprendeu folhas de ponto, mapa de estoque, metas, mas, sobretudo, se lembrou do que já sabia. Chamar as pessoas pelo nome, olhar nos olhos, não deixar que a pressa virasse grosseria. O Vila Nova mudou de cheiro. Não o cheiro das frutas ou dos produtos de limpeza, mas o cheiro das coisas justas. Camila coordenou um treinamento com os colegas sobre atendimento respeitoso. Jéssica sugeriu uma plaquinha discreta no caixa. Se faltar pouco, a gente dá um jeito com você, não contra você. A plaquinha ficou. O Fundo Dignidade começou pequeno. 2 famílias utilizaram na primeira semana. Depois, 5. Em 3 meses, o conselho da rede já estudava expandir. Alberto fez questão de não transformar o fundo em marketing agressivo. Ele queria que fosse política interna, moral externa, um compromisso. E cada reunião com os gerentes regionais tinha uma pauta fixa chamada humanidade. Helena levava o trabalho para casa na medida certa. Contava Miguel as histórias sem expor nomes, falava de pessoas que precisavam ser lembradas.
Miguel agora chegava da escola com uniforme limpo, mochila inteira, cadernos com folhas que não faltavam. Jogava bola depois da aula, ria mais alto. Uma tarde, no mercado, Helena colocou 3 caixas de leite no carrinho, sem contar as moedas. E, por um segundo, antes do bip no caixa, fechou os olhos e ouviu a criança dentro dela dizer: "Agora pode." Alberto acompanhava a transformação com a discrição de sempre. Às vezes, aparecia de boné, ainda por hábito. Outras, de cara limpa. Os funcionários já o cumprimentavam com uma familiaridade respeitosa. Não era o patrão distante, era seu Alberto. Quando alguém fazia uma graça sobre o boné, ele ria. Com o tempo, não doeu mais. A rede adotou oficialmente os treinamentos de empatia. As reuniões anuais, que antes eram gráficos e tabelas, passaram a abrir com histórias de pessoas atendidas com dignidade. Nem sempre foi fácil. Houve resistências, olhares cínicos de quem acha que humanidade é custo. Mas ao fim do primeiro ano, os números mostravam outra coisa. Clientes votavam, recomendavam, sentiam-se parte. O bairro falava do Vila Nova com orgulho. E as metas, curiosamente, também eram atingidas. Era domingo quando Helena disse a Miguel que eles fariam uma visita. Tomaram um ônibus, depois outro. Caminharam um pedaço num cemitério antigo, onde as árvores pareciam segurar o céu com dedos verdes. Pararam diante de uma lápide simples. Dona Lourdes, mãe. Havia flores frescas. Alberto já estava lá, parado, mãos no bolso, como quem conversa com alguém que não responde em voz alta. Dona Lourdes, disse Helena, numa delicadeza que só se usa em templos. Eu não a conheci, mas sinto que nos conhecemos. Obrigada por ter criado um filho que aprendeu a transformar dor em justiça. Miguel olhou para a mãe, depois para Alberto, depois para a lápide. Ela é a sua mãe? Perguntou. É, respondeu Alberto, sorrindo com olhos apertados. Ela gostava de cantar baixinho enquanto cozinhava, e ficava brava com muito pouco açúcar no café. Fez uma pausa. Acho que hoje ela está menos brava com o mundo. Miguel pensou um pouco, com a seriedade de quem junta peças grandes. Eu acho que ela está orgulhosa. A minha mãe fala que orgulho bom é quando a gente reconhece que alguém foi corajoso sem machucar ninguém. Helena apertou o ombro do filho. Alberto abaixou a cabeça por um instante, depois olhou o céu. Prometi para ela, um dia, que ninguém mais seria humilhado por causa de 3 reais. Ainda não cumpri tudo, mas, sorriu de lado, hoje estou um pouco mais perto. Eles deixaram flores, ficaram em silêncio, um silêncio limpo, sem acidez. À noite, Alberto sentou-se na sala de casa com uma caixa de memórias no colo. Puxou uma fotografia antiga. Ele, pequeno, abraçado à mãe, ambos com sorrisos que não sabiam do futuro. A cidade lá fora fazia o barulho de sempre, mas dentro daquela sala a coisa que mais fazia ruído era o coração dele, batendo do lado certo. Ele falou em voz baixa, como quem lê para alguém que está dormindo. Mãe, hoje eu vi o menino tomar leite sem medo. Guardou a foto, levantou-se e caminhou até a janela. A rua estava viva. Uma mulher carregava sacolas. Um casal discutia sem agressividade. Um cachorro puxava seu dono para um lado. Ele pensou em quantas histórias cabiam num quarteirão e no tamanho da responsabilidade de administrar o mercado que vendia comida. Sim, mas também vendia sensação de pertencimento. Na casa de Helena, Miguel já dormia, abraçado ao novo caderno. Helena sentou-se à mesa com uma caneca de leite morno e um caderno de notas. Escreveu: treinamento, ouvir antes de responder. Caixa 3, aumentar pausas. Fundo dignidade, revisar formulário, menos burocracia, ponto. Depois, apagou a luz e ficou alguns segundos na penumbra, como quem vai agradecer. Não tinha palavras grandiosas, mas a palavra pequena que ela guardava era a maior de todas. Obrigada. Nos meses seguintes, o programa se consolidou. Em reuniões com prefeitos e secretários, Alberto levou a experiência do Vila Nova. Outras redes olharam com curiosidade. Alguns quiseram copiar,
Outros tentaram ridicularizar, diziam que era romantismo caro. Mas nas lojas onde a política nasceu, ninguém mais confundia firmeza com grosseria, regra com humilhação. E quando faltavam R$ 2, a conversa vinha baixa, junto com a solução, e nunca no microfone das vergonhas públicas. Certo dia, um jornalista perguntou a Helena, em frente às câmeras: o que mudou mais, a sua vida ou a loja? Helena pensou e respondeu sem pressa: foi o jeito como a gente olha. A loja aprendeu a olhar as pessoas. E eu me vi de um jeito que eu ainda não tinha me visto. Como alguém inteira. Dignidade é isso, não se sentir um pedaço faltando. O jornalista sorriu. O cinegrafista abaixou a câmera e pediu desculpas por ter chorado atrás da lente. Numa manhã de sábado, Miguel pediu para a mãe levá-lo ao mercado como cliente de verdade. Helena riu, agitou o cabelo dele e foram. Entraram de mãos dadas. Ele pegou um carrinho e conduziu como um pequeno capitão. Passaram pelo corredor dos laticínios. Miguel parou um segundo diante da geladeira, abriu-a com cuidado e pegou uma caixa de leite. Depois outra. Depois uma terceira. Colocou todas no carrinho e olhou para a mãe com um sorriso que iluminava os cantos. Agora eu posso escolher, disse. Pode, respondeu Helena. No caixa, Jéssica, agora com um brochezinho que dizia posso ajudar. Passou os itens com a mesma delicadeza com que se vira uma página. Ao ver as 3 caixas, pescou para Miguel. Vai ter vitamina hoje? 3, respondeu ele, solene. Todos riram. E quando o bip final marcou o total, Helena passou o cartão e ouviu aprovado como quem ouve um coral. Saíram para a calçada onde, meses antes, a humilhação havia sentado. Agora, naquela calçada, andavam 2 pessoas que, sem mudar de endereço, tinham mudado de lugar no mundo. Não havia fogos, nem faixa. Só o sol de sempre e um vento que, por acaso, soprava a favor. Em casa, Helena colocou o leite na geladeira. Ficou algum tempo com a porta aberta, vendo as prateleiras ocupadas, ovos, frutas, um pedaço de queijo, verduras. Nada de luxo. Apenas o suficiente com a dignidade que ele merece. Fechou a geladeira, encostou a testa fria na porta e sorriu. Pensou em tudo. Na primeira humilhação, na carta, na entrevista, na promoção, no fundo que nascerá de uma dor antiga. Pensou na pergunta de Miguel: a gente vai ser sempre pobre? E sentiu vontade de responder, agora, com a segurança que antes não tinha. Não, meu filho, a gente vai ser sempre digno. Na empresa, Alberto revisava relatórios. Gráficos subiam, outros caíam, mas a curva que mais importava não cabia no Excel. Ele escreveu uma nota ao final do documento. Meta permanente. Nenhum cliente constrangido, nenhum funcionário humilhado, nenhum gerente confundindo autoridade com crueldade. Depois, fechou o laptop e pegou o boné no cabide. Sorriu para o objeto que havia sido sua máscara e seu escudo. Saiu caminhando pela rua, sem pressa. Havia uma loja para visitar. Talvez, em uma prateleira, alguém estivesse precisando de uma mão invisível para transformar um não em um pode ser. E enquanto caminhava, Alberto repetiu, para ninguém e para todos. Pobreza não é defeito. Humilhação não é método. Justiça não é favor. O dia terminava com luz morna. O mundo continuava grande, difícil, às vezes, hostil. Mas, naquela cidade, num bairro comum, dentro de um mercado qualquer, alguém aprenderá e ensinara que dignidade não é prêmio, é o ponto de partida. E quando o leite ferveu, naquela noite, a casa de Helena se encheu de um cheiro doce e simples. Era só leite, era tudo. Era justiça servida em copos pequenos, compartilhada em silêncio, brindada com um amor que não precisava se exibir para ser verdadeiro. Porque ninguém, nunca mais, deveria ser empurrado para fora de uma fila por causa de R$ 5. Porque ninguém, nunca mais, deveria enterrar uma mãe por causa de 3. Porque, no fim, a justiça que vale é aquela que devolve às pessoas o direito de olhar o mundo de frente e de beber,
sem culpa e sem medo, um copo de leite inteiro.